Aliás, vocês sabem quando que vocês vão se aposentar? Sabem com que valor vocês vão se aposentar? Então agora é hora da aposentadoria no PH. Roda a vinheta, Marquinho. Tá aí, gente. Dúvidas sobre a aposentadoria? Doutora Aide Bittencourt, bom dia. Vamos então às perguntas de hoje? Bom dia, Fernando. Bom dia. Vamos lá. Coloca na tela, Chica, pra gente, povo que mandou no 3315-1313. A Maria trabalha como costureira, tem muita dor na lombar e não consegue trabalhar mais. Já entrou 3 vezes com um pedido lá do auxílio-doença, mas foi negado. O que a Maria deve fazer, doutora Aide Bittencourt? Bom, primeiramente, ela precisa estar munida do quê? De atestados médicos, prontuários médicos, tá? Tem que estar bem organizada a documentação médica. O INSS é de praxe negar, né? Então, daí, com uma documentação, procurar um advogado, organizar, e não tem problema a quantidade que foi negada no INSS, tá? Porque você pode, sim, ter um benefício concedido via judicial, mas daí só mesmo através de advogado. Por isso que eu falo, a melhor coisa é organizar a documentação médica, prontuários, né? Às vezes, não tenho atestado, começa a ver desde quando que está fazendo o tratamento, para ver a evolução, né? E procurar um advogado para montar um processo e tentar judicialmente, porque na justiça, o que é bom? Que daí a gente pede, né? O advogado, ele pede uma perícia com um médico especialista no caso, que no caso vai ser um ortopedista, enquanto que os médicos do INSS é um perito, né, que atende desde de uma lesão, é um geral. É mais difícil mesmo de estar... Pega um específico ali na justiça. Até porque, né, agora com o pente fino, muitos benefícios sendo negados. Outra pergunta, por favor, aqui, para a gente acelerar com a doutora Aide, por favor. A próxima pergunta, vamos lá? Qual que é a próxima pergunta? É do Robson. Foi fazer uma simulação de aposentadoria no INSS e consta que eu posso me aposentar, que ele pode se aposentar. Porém, tive uma ação trabalhista para comprovar um período de 2013 a 2015 e quando fui ver o extrato, consta apenas os salários. O que ele precisa fazer, doutora Aide? Isso também é bem comum, né? É muito importante essa pergunta, porque às vezes você entra no site do INSS e ele dá um valor, mas 99% dos casos não é correto esse valor. Então, por isso que precisa de uma análise detalhada, conferir as devidas contribuições, que nem ele falou. Olha, tive uma trabalhista, foi reconhecido provavelmente, mas não estava constando no extrato. Então, assim, o INSS apresentou um cálculo da sua aposentadoria sem esses valores. Imagina a diferença que pode fazer. Grande, são quase 3 anos ali. Isso, então daí também procurar um advogado onde ele vai montar, instruir, pegar essa trabalhista, né, levar no INSS, tudo organizadinho, para assim ele conseguir ter uma aposentadoria com os cálculos devidos, né? Perfeito. Próxima pergunta, por gentileza, vamos lá, o Renato. Quais são os documentos que eu preciso levar para começar a fazer o estudo da aposentadoria? Isso aqui é importante, que é o seguinte, eu sempre falo aqui no programa que nós precisamos saber quando a gente vai se aposentar. E para isso, você precisa ter fazer um planejamento, né, doutora? E tem documentos, uma análise, um planejamento, documentos que são importantes. Quais documentos que precisa para fazer isso? Tudo vai depender do caso da pessoa, porque é um trabalho muito individual. Mas, exemplo, a pessoa trabalhou registrado, precisa da carteira de trabalho integral, não só aquela que você tira no INSS, porque às vezes tem diferença a carteira, tá? E o extrato de contribuição. No primeiro momento é isso. Daí sim, depois de uma entrevista, vai entender outras peculiaridades do caso, desde um trabalho na atividade rural para incluir, desde saber se o cliente trabalhou em atividade insalubre, se dá para converter algum tempo. Então, a princípio, a carteira de trabalho e extrato. Porém, uma boa entrevista, né, vai conseguir detalhar mais e elaborar um plano de ação para dar entrada na aposentadoria. O profissional tem que entender a tua história. Tem que entender, para ele montar esse conjunto todo e te dar essa resposta. Tem mais perguntas, Chica? Davi, 63 anos e há 7 deu entrada na aposentadoria. O advogado disse que está para o juiz analisar se vai dar aposentadoria especial. Já faz 1 ano. É normal essa demora, doutora Aide? Depende do caso, na justiça sim, tá? Agora as coisas estão indo mais rápido, juizado, tudo vai depender do caso, mas tem caso que demora, às vezes deu sentença favorável aqui, foi para o tribunal, daí no tribunal realmente não tenho previsão, então
Pode ser que seja. Mas daí, o que eu aconselho? Já que você tem 63 anos, entre em contato com o seu advogado, verifica se, de repente, não dá para já dar entrada numa nova aposentadoria e discutir os atrasados, né, do outro processo. Perfeito. Porque é possível também. Faltam 2 anos para ele atingir a idade. Então, ou às talvez vezes, até menos de 2 anos. Isso, então, às vezes, ele já preencheu um outro requisito, então ele dá entrada agora, né? Conversa com o seu advogado, dá entrada e discute os atrasados do outro processo de 7 anos. Vamos lá. Última pergunta, rapidamente, então, para a doutora Aide. Meu filho tem 50 anos e 35 de contribuição. O que falta para ele se aposentar? 50 de idade e 35 de contribuição. Ó, se nós analisarmos a lei hoje, é o quê? 65 anos e 15 de tempo, ok? Porém, ele já tem 35. 35 ele tinha que ter preenchido lá em 2019. Perfeito. Né? Então, a gente, com certeza, ele vai entrar numa regra de transição de 100%. Eu confesso que eu estou com medo, porque já se fala numa nova reforma da Previdência, né, doutor? Não, se fala, porém, tem a regra de transição. Por isso que quem não preencheu os requisitos em 2019 tem as regras de transição. Provavelmente, ele vai entrar numa regra de transição. Mas aí que dá. Será que realmente ele não tem direito de se aposentar lá? Olha aí, ó. Tá vendo? Desde que a gente faça uma análise e verifique as outras possibilidades. Como sempre eu falo, inclusão de tempo rural, conversão de tempo especial, para ele se aposentar na regra anterior, 35 anos lá em 2019. Perfeito. Chegaram outras perguntas, mas infelizmente não temos tempo. Vamos deixar, doutora Aide, passaremos para ela, para responder a pergunta que você fez agora durante a fala da Aide, no próximo programa, que é quarta-feira da semana que vem, que é o dia que a doutora Aide vem aqui. Aide, então, eu vou disponibilizar o nosso WhatsApp, que é o 3315-1313, e também o Instagram da doutora Aide. Pode colocar lá, olha lá, ó, Aide Bittencourt ADV, que é de advogado. Doutora Aide fica à disposição também para dúvidas que você tenha para tirar essas questões. Doutora, obrigado e até quarta-feira. Obrigada, um ótimo dia. Obrigado. Doutora Aide.